Macron tropeça nos Jogos. O fiasco olímpico em Paris se transformou em uma ferida aberta para o presidente francês, Emmanuel Macron. O que deveria ser uma vitrine de excelência acabou por revelar um colapso total. Desde o caos na cerimônia de abertura até a sujeira alarmante do Rio Sena, a organização francesa se desmoronou em uma sequência de desastres. Em vez de se destacar como um símbolo de grandeza, o evento mergulhou Macron em uma enxurrada de críticas intensas, tanto internas quanto de outras nações europeias. O consenso é claro. Macron expôs a França a uma humilhação internacional. Os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 terminaram em completo desastre e as críticas surgiram rapidamente. O que deveria ser um espetáculo grandioso, mostrando a suposta excelência francesa e a liderança de Emmanuel Macron, acabou se transformando em uma crise de alcance global. Desde a controversa cerimônia de abertura, já considerada por alguns como a pior da era moderna, até a humilhante situação do Rio Sena, o evento foi marcado por uma sucessão de erros. A imagem gloriosa da França foi manchada por falhas na organização, decisões contestáveis e uma arrogância que beirou o insensato. Agora, com o fim dos Jogos, Macron se encontra isolado no centro de um escândalo que pode sinalizar o início do fim de sua carreira política. Após os Jogos, as críticas não demoraram a chegar dos cantos mais inesperados. Andrea Abodi, ministro dos Esportes da Itália, foi um dos primeiros a se pronunciar, e sua declaração ressoou em toda a Europa. Abodi não poupou palavras ao declarar que o Comitê Olímpico Internacional subestimou a segurança dos atletas e que permitir as provas de natação no Sena foi um ato irresponsável. Esse rio não é um local adequado para nadar, sentenciou com firmeza, deixando claro seu descontentamento não apenas com o COI, mas também com as autoridades francesas. As palavras de Abodi refletem um sentimento compartilhado por muitos líderes europeus, que começaram a questionar abertamente a capacidade de Macron para liderar não só a França, mas também seu papel dentro da União Europeia. Os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 tornaram-se uma mancha indelével no legado de Macron. Desde o início, tudo parecia condenado ao fracasso. A cerimônia de abertura, que deveria ser uma exibição da rica história e cultura francesa, foi um desastre total. Os organizadores, em sua ânsia de mostrar uma abordagem moderna e diversa, esqueceram completamente as raízes e os valores do esporte. A cerimônia, que deveria exaltar o espírito olímpico, acabou se tornando uma exibição desconectada da realidade, promovida por uma elite que impôs sua própria visão em um espetáculo que muitos consideraram ofensivo. O evento, em vez de cativar, afastou o público com sua extravagância e ostentação. Os elementos históricos foram ofuscados por demonstrações que pouco refletiam o verdadeiro espírito dos Jogos. Houve momentos de constrangimento, onde o que se viu parecia mais um show de ego do que uma celebração dos valores universais do esporte. E então veio o pior. O Rio Sena, que deveria ser um símbolo de Paris e sede de competições importantes, virou o centro de uma polêmica. Apesar de bilhões gastos para despoluir suas águas, o rio falhou em atender os padrões de qualidade. Chuvas torrenciais, que não eram inesperadas, expuseram a falta de planejamento das autoridades. Com apenas 5 dias adequados para competições aquáticas, o descontentamento de atletas e treinadores foi generalizado. Imagens de esportistas passando mal após competir no Rio se espalharam pelo mundo, prejudicando ainda mais a imagem dos Jogos. O Rio Sena, em vez de ser um exemplo de sustentabilidade, tornou-se um símbolo de fracasso. Promessas de águas limpas e seguras feitas por Macron e as autoridades parisienses foram desmentidas. Testes de qualidade de água, realizados na última hora, mostraram altos níveis de bactérias perigosas, como a E. coli, colocando em risco a saúde de quem ousasse entrar no rio. As cenas de atletas sendo forçados a abandonar suas provas, alguns deles com sintomas de intoxicação, serão uma das lembranças mais marcantes desses Jogos.
As autoridades de Paris, incluindo a prefeita Anne Hidalgo, tentaram diminuir a seriedade do problema, alegando que o rio estava em condições adequadas, apesar das evidências em contrário. Porém, os comentários logo destacaram uma divisão clara entre a elite parisiense e o público em geral. As críticas rapidamente ultrapassaram as fronteiras da França, com líderes internacionais expressando surpresa e desapontamento pela aparente falta de respeito aos valores olímpicos. As críticas não se restringiram à organização. Elas também atingiram diretamente Emmanuel Macron, que foi visto como o principal culpado por esse fiasco. Seu apoio irrestrito para os organizadores e a defesa pública da cerimônia só aumentaram a percepção de que ele estava completamente alheio à realidade. Para Macron, os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 eram um evento crucial. Agora, a pressão sobre sua liderança está aumentando, com críticas vindas não só da oposição, mas também de dentro de seu próprio partido, sugerindo que seu tempo no poder pode estar chegando ao fim. Mesmo seus aliados europeus, que antes o apoiavam como um pilar do projeto europeu, começaram a se afastar. As críticas de Andrea Abod não são isoladas. Elas refletem um sentimento generalizado entre muitos líderes europeus que estão preocupados com a direção que a França tomou sob a liderança de Macron. O ministro italiano não apenas questionou a segurança dos atletas, mas também afirmou que a cerimônia de abertura falhou em representar o verdadeiro espírito olímpico, sendo um desrespeito total. Assim, os recentes Jogos Olímpicos serão lembrados não por suas conquistas esportivas, mas pelo escândalo e controvérsia que os envolveram. Emmanuel Macron, que arriscou seu legado nesse evento, agora se vê à beira do colapso, com seus aliados o abandonando e a população questionando sua liderança. Enquanto o mundo observa, a pergunta persiste: será este o evento que sinalizará a queda de Macron ou apenas o começo de uma espiral descendente que o levará ao esquecimento? Tá claro é que a história será o juiz, mas por ora o veredicto é evidente. Os Jogos Olímpicos foram um desastre monumental e Macron está pagando o preço por uma má administração. Encerramos o vídeo por aqui e esperamos que você tenha apreciado o conteúdo. Se achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like, isso nos ajuda a entender que estamos no caminho certo. Além disso, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum vídeo. Temos muitos conteúdos planejados que você certamente vai gostar. Então, fique atento e até a próxima, nos vemos em breve.